Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Peço que você fique até o final aqui para a honra e glória de Deus. Olha que interessante, irmão. Isso aqui é forte que eu vou falar para a honra e glória do Senhor. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 1, diz assim: Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés, e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dor de parto, sofrendo tormento, para dar à luz. Viu-se também outro grande sinal no céu, eis que um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela, quando nascesse. Ela deu à luz a um filho, homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Agora escuta o versículo número 7. Então estourou guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que também o dragão os revidou e os anjos lutaram. Glória a Deus. Irmãos, olha que interessante isso. Peço que você dobre a sua atenção. A Bíblia diz que João ele vai ter uma visão na ilha de Patmos. Agora eu peço que você dobre a sua atenção. João vai relatar que tinha uma mulher dando à luz a um filho. Aí percebe que João relata que o dragão para diante da mulher. Olha que tremendo, irmão. No versículo de número 5 vai dizer que a mulher deu um filho a um homem, que há de governar todas as nações da terra. Percebe, a mulher que está dando a luz aqui, presta atenção, é Maria, aponta para Maria. O filho que há de nascer, que vai governar, é Jesus. Porque é Jesus que governa tudo e todas as coisas. Agora entenda isso. Aí a Bíblia diz que o dragão parou diante da mulher. João relatou que o dragão parou diante do filho da mulher para devorar a criança. Olha que tremendo, irmão. Presta atenção nisso. João relata que o dragão para diante da mulher, a fim de devorar o filho dela quando ele nascesse. Então percebe-se que em Apocalipse 12, 4, vai dizer que o dragão parou diante da mulher para tentar devorar a criança. Agora escuta, quando ele nascesse. Agora vamos para Mateus. Mateus capítulo de número 2. Irmão, é forte. Fica até o final que você vai entender isso aqui. A Bíblia diz que Jesus, ele vai nascer. E a palavra do Senhor vai dizer que Herodes, ele vai falar assim para os magos: onde é de nascer o Cristo, o Salvador? Aí os homens vão falar: no Belém da Judeia. Aí Herodes vai dizer assim: vai e procura informação do menino para que eu vá adorar também. Só que você pegar para ler, Mateus 2:13 vai dizer assim: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e fuja para o Egito. Fique lá, até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Agora escuta isso daqui, pelo amor de Deus, peraí. Lá em Apocalipse 12, Deus vai mostrar para o diabo que quem vai governar é Jesus. Aí a Bíblia diz que o inimigo, o dragão, vai parar diante da mulher. E a Bíblia fala que ele tentou devorar a criança quando ele viesse a nascer. Agora por que Herodes quer matar aqui? Porque lá atrás Deus já tinha mostrado para o inimigo que quem ia ser exaltado ia ser Jesus. Agora vamos voltar para o Apocalipse, você vai entender, irmão, o negócio aqui é forte. Olha que tremendo. Percebe que a Bíblia diz que o dragão ele para diante da mulher. Aí a Bíblia diz, a Bíblia diz que o filho da mulher foi arrebatado para junto do trono de Deus. Agora percebe, antes do inimigo cair, Deus está mostrando para o inimigo que quem vai ser exaltado, quem vai ser arrebatado para junto do trono, é Jesus, o Filho unigênito. Agora escuta, aí a Bíblia diz que depois aconteceu uma batalha no céu. Então percebe, o inimigo só se irou porque Deus mostrou para ele que quem ia ser exaltado era o Filho, era Jesus. Aleluia, porque exaltação é para filho. Agora escuta, aí a Bíblia diz: então estourou batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Agora escuta, percebe que o diabo só vai se irar no momento que Deus mostra que quem vai ser exaltado é o Filho, é Jesus. Aí a Bíblia diz que estourou batalha no céu. Agora por que o inimigo ficou irado? Sabe por que Deus fez questão de mencionar tudo isso para o inimigo? Sabe por que Deus fez questão de mostrar tudo isso para ele? Porque se você pegar para Isaías 14, a Bíblia diz que Isaías vai relatar que o diabo pensava assim: subirei a mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora escuta, percebe que o diabo estava pensando em Isaías 14,
queria ser exaltado, ele pensava dentro dele. Aí Deus fez questão, peraí, antes de expulsar ele, eu vou mostrar para ele quem vai ser exaltado não é ele. Quem vai ser exaltado é meu filho unigênito. É ele que vai sentar junto do meu trono, à minha direita. Aí percebe que Deus mostrou isso pro diabo. Aí depois que o diabo cai, agora escuta isso daqui. Então percebe que o diabo está ciente que a exaltação não é para ele, é para Jesus. Aí quando Jesus vem para a terra, ele queria matar Jesus. Em Mateus 4, ele veio tentar Jesus. Agora por que o diabo está tentando em Jesus, está investindo em Jesus? Sabe por quê? Porque percebe que ele sabe que Jesus vai ser exaltado. Ele sabe que Jesus desceu e ele sabe que o Pai tem exaltação para Jesus. Então o diabo vai lutar para fazer Jesus não alcançar aquilo que o Pai tem para ele. Ai meu Deus do céu, você tem que entender isso, irmão, pelo amor de Deus, olha que tremendo. Escuta isso, escuta isso. Quando o diabo, eita Jesus, quando o diabo cai, ele está ciente que quem vai ser exaltado é o Filho, porque Deus mostrou para ele. Por isso que Jesus, irmão, quando nasceu, foi atacado. Por isso que Jesus em Mateus 4 foi provado. Por isso que o diabo fez de tudo para Jesus adorar ele. Por isso que o diabo investiu tanto em Jesus, porque ele sabia que a exaltação e a honra e a glória de quem? É para o Filho. O Pai tinha preparado para o Filho. Então percebe que o inimigo vai tentar Jesus aqui na terra, porque ele sabe que o Pai tem preparado para o Filho exaltação. Então por isso que ele vai investir em Jesus. Por isso que em Mateus 4 ele vai provar Jesus com pão. Vai falar para Jesus adorar ele. Olha o tanto que ele está insistindo em Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabe que a exaltação é para o Filho, não para ele. Então por isso que ele vai tentar impedir Jesus de alcançar aquilo que o Pai tem para ele. Filho, o diabo sabe o que Deus tem para você. Por isso que ele vai fazer de tudo para você não alcançar aquilo que Deus tem para você. Eu vou te provar tudo. Olha que tremendo. Em Marcos capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus ele vai falar assim: vamos passar para o outro lado. Aí a Bíblia diz que levanta-se um temporal e o vento contrário. Agora escuta, se o vento é contrário, o vento não vai empurrar o barco para onde Jesus quer. Se o vento é contrário, o vento vai empurrar o barco para longe do destino que Jesus determinou. Agora escuta, quem está levantando esse vento é o diabo, porque se você pegar para ler Marcos 5, vai dizer que está um endemoniado do outro lado. E Jesus quer chegar do outro lado para libertar. Aí percebe-se que se levanta o temporal. Quem levanta o temporal é o adversário. Agora entenda, Jesus libera dizendo, vamos para o outro lado. Percebe que Jesus quer chegar do outro lado. O inimigo se levanta o vento, para não fazer Jesus chegar do outro lado. Então percebe, todas as vezes que Deus já tiver algo para você, o inimigo vai se levantar, para não fazer você alcançar aquilo que Deus tem para você. A mesma coisa foi com Jesus. Percebe que em Apocalipse Deus tinha mostrado para o adversário que quem vai ser exaltado é o Filho. Aí o diabo está ciente, aí o diabo cai. Quando o diabo cai, Jesus nasce. Aí quando Jesus nasce, o inimigo quer matar. Em Mateus 4, o inimigo vai provar ele. Olha que tremendo, o inimigo vai falar, me adora, se prostra, tudo isso te darei. Por que o inimigo está insistindo tanto em Jesus? Porque ele sabe que a exaltação é para Jesus. Então ele vai fazer de tudo para Jesus não alcançar aquilo que o Pai tem para ele já preparado no céu. Aleluia, olha que tremendo, irmão. O inimigo vai fazer de tudo, vai lutar contra você, para você não alcançar aquilo que Deus tem para você. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Deus vai ungir Davi. Davi, olha que tremendo. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo de número 18, que Saul ele perde a presença. Saul perdeu a presença do Senhor, e a Bíblia diz que Deus vai enviar um espírito mau para atormentar Saul. E a palavra do Senhor diz que Saul está no palácio perturbado. Aí vão chamar Davi para tocar a harpa para Saul. E a Bíblia diz que o espírito mau vinha, tomava posse de Saul e tentava encravar Davi na parede. Agora percebe, presta atenção nisso. Por que o inimigo quer encravar Davi na parede? Em 1 Samuel 18. Olha que tremendo, você tem que entender isso, irmão. Se você pegar para ler 1 Samuel 16, Deus ungiu Davi lá atrás, certo? Davi foi ungido. Aí aqui na frente, Davi vai tocar harpa para Saul. Davi já foi ungido a rei. Deus disse que Davi ia ser rei. Só que percebe, Davi não sentou imediatamente no trono. Teve um processo até Davi chegar no trono. Aí escuta isso, irmão. A Bíblia diz que Davi, ele vai tocar uma harpa. E a Bíblia diz que o inimigo toma posse de Saul e vai tentar encravar Davi na parede 2 vezes. A Bíblia diz que Davi se esquiva. Agora entenda, por que o diabo quer matar Davi? Em 1 Samuel 18, no versículo de número 12, você vai ver que o diabo quer matar Davi. Agora por quê? Porque Deus tinha ungido Davi. Só que Davi não sentou no trono ainda. Davi vai sentar no trono? Eita, vou falar. Em 2 Samuel 5, se você tomar leitura, em 2 Samuel 5 vai dizer que Davi começou a reinar com 30 anos de idade. Agora entenda, em 1 Samuel, o inimigo ataca. Em 2 Samuel, Davi senta no trono. Então percebe, antes de Davi sentar no trono, o inimigo está atacando. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que o trono é para Davi. Por isso que o inimigo está atacando. O inimigo sempre vai te atacar
antes de você alcançar aquilo que Deus tem. Ele nunca vai vir depois, porque Ele não quer que você alcance aquilo que Deus tem para você. A mesma coisa foi com Jesus. Escuta isso aqui. Jesus, Deus mostrou para ele em Apocalipse que quem ia ser arrebatado para junto do trono é o Filho, Jesus. Então percebe, o inimigo está ciente, por isso que o inimigo veio matar Jesus aqui, veio tentar matar em Mateus 2. Por isso que em Mateus 4 ele vai provar Jesus, vai tentar Jesus, vai investir em Jesus, porque ele sabe que a exaltação é para o Filho. Então ele vai tentar fazer de tudo para Jesus não alcançar a exaltação que o Pai preparou para ele. A mesma coisa com Davi. Davi também, Deus ungiu Davi. Aí a Bíblia diz que o espírito mal toma posse de Saul, tem que matar Davi, porque não quer que Davi sente no trono, não quer que Deus cumpra aquilo que Deus preparou para Davi. Olha que tremendo, o inimigo nunca vai se levantar, irmão, depois da promessa. O inimigo sempre vai se levantar antes. O inimigo, filho, não vai se levantar depois que você alcançou. Ele vai se levantar antes de você alcançar. Porque ele sabe o que Deus tem pra gente. Olha o que Paulo disse, irmão. Paulo disse que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, não subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem algo grandioso pra gente, a gente tem noção, irmão. O adversário sabe disso. E você acha que ele não vai lutar contra você? Claro que ele vai lutar, porque ele não quer que você alcance. Ele sempre vai lutar, irmão, antes de você alcançar, não é depois. Porque ele não quer que você alcance. Ele sabe que Deus é fiel para cumprir. Mas ele sabe, se você ficar na posição, Deus vai fazer você alcançar. Por isso que ele vai fazer de tudo para você não ficar na posição, para você não alcançar. Olha que tremendo. Eu vou repetir tudo isso porque é para você poder entender, irmão, porque o negócio é forte. Olha que tremendo. Se você pegar para ler Apocalipse 12, você vai ver que antes de ele cair, Deus vai mostrar para ele a mulher dando a luz. E o filho da mulher vai arrebatá-lo para junto do trono. Deus fez questão de mostrar tudo isso para ele, sabe por quê? Porque o diabo pensava dentro dele que ele queria ser exaltado. Aí Deus falou, peraí, eu vou mostrar para ele, antes de ele cair, que quem vai ser exaltado não é ele. Quem vai ser exaltado é meu filho. Porque aquilo que ele desejava, eu não vou cumprir nele, eu vou cumprir no meu filho, no meu unigênito. Aleluia, Deus! Aí escuta. Aí Deus vai mostrar para ele, aí depois ele cai. Então percebe, ele caiu consciente que a exaltação é para Jesus. Por isso que ele vai tentar matar Jesus em Mateus 2. Por isso que em Mateus 4 ele vai provar Jesus no deserto. Vai fazer de tudo para Jesus não alcançar. Então percebe, Jesus passou por todo tipo de tentação e sofrimento. Aí depois ele senta à direita do Pai, porque o Pai cumpriu aquilo que prometeu. Só que percebe, para Jesus alcançar, Jesus teve que obedecer. Percebe, o Pai tinha isso pro filho. O Pai mostrou isso pro adversário, que quem ia ser exaltado é seu filho. O diabo fez de tudo pro filho tentar pecar, fez de tudo para tentar fazer Jesus tropeçar, para Jesus não alcançar. Só que Jesus não deu obediência e alcançou. Porque quem obedece alcança. A Bíblia diz que todo aquele que obedece alcançarão todas as bênçãos. Jesus obedeceu e alcançou o trono. Está à direita do Pai, como o Pai mostrou pro inimigo. O Pai falou, ó, eu vou exaltar meu filho, não é você. Aí o diabo fez de tudo, mesmo o diabo tentando fazer Jesus errar, e Jesus alcançou. Porque quando Deus cumpre, quando Deus promete, ele cumpre aquilo que ele fala. Só que escuta, para Jesus também alcançar, teve que obedecer. Porque não adianta você saber que Deus tem promessa para você e você andar desobediente. Você não vai alcançar. Você vai alcançar maldição em vez de bênção. Olha que tremendo. Jesus não obedecesse, ele não ia alcançar, mas ele obedeceu, andou em santidade. Obedeceu, renunciou. A Bíblia fala que ele, sendo Deus, não igualou ser igual a Deus. Antes se humilhou e foi obediente. Obediente até a morte, morte de cruz, irmão. Ele foi obediente até o fim, por isso que ele alcançou. Porque o obediente alcança. Aleluia! Olha que tremendo. Olha que tremendo. O inimigo, filho, ele vai lutar contra esses. Percebe? Deus tinha mostrado para ele que quem ia ser exaltado ia ser Jesus. O inimigo faz de tudo para tentar Jesus. Agora uma coisa que eu acho tremendo para finalizar. Se você ler Isaías 14, irmão, é forte. Olha que tremendo. Se você ler Isaías 14, você vai ver que Isaías vai relatar que o inimigo, ele pensava assim. Aleluia, Jesus. Ele pensava assim. Isaías 14. Olha o que está escrito. Isaías 13, 14. Diz assim. Você pensava assim. Subirei ao céu. Exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. E me assentarei no monte da congregação, na extremidade do norte. Subirei acima das nuvens. E serei semelhante ao Altíssimo. Agora escuta, quem está pensando isso é o diabo. Isso aqui é Isaías relatando acerca do que o diabo pensava. Olha que tremendo, Deus sondando o pensamento do adversário. E o diabo pensava assim, subirei ao céu, me assentarei, me exaltarei ao meu trono, acima das estrelas do céu. Subirei a mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.
Agora que tremendo, irmão. O diabo pensando, você é exaltado, você é semelhante ao Altíssimo. Aí percebe, primeiro Deus deixou o diabo pensar, aí depois Deus mostra que quem vai sentar próximo dele não é o diabo, é o Filho, é Jesus. É por isso que o diabo fica louco lá em Apocalipse 12, por isso que ele vai lutar. Porque ele viu que a exaltação não é pra ele. Porque tem pessoas que é assim, irmão, é igualzinho o diabo. Quando não se trata dele, ele quer ir pra cima, porque percebe, o diabo sabia que a exaltação não era pra ele. Por isso que ele vai estourar a batalha no céu. Porque depois que Deus mostrou quem ia ser arrebatado é o menino, o filho da mulher, que ia ser levado para junto do trono, que é Jesus, a Bíblia fala que ele estourou uma batalha no céu. Então percebe, ele só estourou a batalha porque ele viu que a exaltação não é pra ele. Tem gente que é igualzinho o diabo. Quando não dá oportunidade para ele, quando não cita o nome dele, ele quer fazer rebelião, ele quer se irar, porque quando se trata dele, ele se ira. Eita Jesus, olha que tremendo, irmão, olha que tremendo isso. Aí escuta, Isaías vai relatar que ele disse assim, subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então percebe-se que o desejo do diabo, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Aí Deus expulsa ele. Porque ninguém é semelhante ao Senhor. Aí eu acho tremendo que Deus expulsa ele. Aí Deus vai fazer o quê? Vai fazer o homem. Aí a Bíblia diz que Deus pega e diz assim, em Gênesis, a imagem e semelhança do Senhor somos nós. Agora escuta, você tem que entender isso. O diabo pensou em Isaías 14 que ele queria ser semelhante a Deus. Aí a Bíblia diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança. Pera aí, quem queria ser semelhante? O diabo. Quem se tornou semelhante? Nós. Não, vou repetir isso aqui. Olha que tremendo, você tem que estar ligado, irmão. Isso aqui não é para quem dorme, isso aqui é para quem está disperso, irmão, para quem lê Bíblia. Escuta isso aqui. Em Isaías 14, o diabo queria ser semelhante a Deus. Aí Deus expulsa o diabo, certo? Em Apocalipse. Quando o diabo é expulso, percebe que o diabo queria ser semelhante. O desejo do diabo, ele queria ser semelhante a Deus. Aí Deus expulsa ele. Aí Deus vai criar o homem. E Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Quem se tornou semelhante foi nós. Aquilo que o diabo queria, foi nós que se tornou. Deus fez a imagem e semelhança em nós, e não no diabo. Por isso que o diabo tem raiva de mim e de você. Porque é nós que é a imagem e semelhança. Olha que tremendo. Você não está entendendo porque o diabo tem raiva de você? Porque ele queria ser semelhante. Aí Deus faz o homem, a imagem e semelhança. Nós somos semelhantes a Deus. Por isso que o diabo tem raiva de nós. Olha que tremendo, irmão. Aquilo que o diabo tanto desejava, é aquilo que Deus tornou em nós. Isso é muito forte, irmão. Para pra pensar nisso. Olha que tremendo. Percebe que ele caiu querendo ser semelhante. Aí Deus vai lá e faz assim, agora que ele caiu eu vou criar o homem, a minha imagem e semelhança. Porque aquilo que o Satanás queria, eu vou colocar no homem, para fazer inveja para ele. Aleluia. Por isso que o diabo tem raiva de você. O diabo não tem raiva de você porque você tem um olho claro. O diabo não tem raiva de você porque você tem dinheiro na conta, que você tem uma casa boa. Não. Ele tem raiva de você porque nós somos a imagem e semelhança e não ele. Aquilo que ele queria, Deus colocou em nós. Reflita nesse nome de Jesus.